Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Agile Forever. Sejam bem-vindos vocês que nesse exato momento já estão participando aqui da nossa live, tá? Hoje vai ser um dia bem bacana, a gente tem bastante novidade, tá? E acho que vocês vão gostar bastante do tema que a gente vai falar no dia de hoje, tá bom? A gente vai ter a presença hoje aí do Felipe Justino, tá? Ele que já atua bastante tempo e vai falar de um assunto, no caso, que sempre está envolvendo a experiência do cliente, envolvendo uma série de questões como essa. E ele vai falar de um tema bem legal. Ele vai falar sobre design de experiência como modelo de negócio. Para você que já me conhece, sabe quem eu sou o Thiago Indelicato. Eu sou um dos fundadores da Agile Forever em conjunto com o Jefferson e a gente sempre está trazendo uma novidade diferente para você que é plugado no nosso canal, que é um caso que gosta de novidade, tá ok? E eu queria muito aproveitar essa oportunidade aqui para mandar um grande abraço para várias pessoas que já estão nos acompanhando nesse exato momento aqui. Doutor André Cleossoff, sejam bem-vindos aí à nossa live, tá certo? Queria mandar um grande abraço aí ao Nicolas, Flaviano, pessoal que já está nos acompanhando aqui, já está nos acompanhando. E agora eu vou chamar, óbvio aqui, o Felipe para falar um pouquinho mais sobre design de experiência. Assim, como modelo de negócio, o que muda, o que tem de diferente aí. Então, eu vou agora chamar aqui, vamos lá, chamar aqui o nosso grande amigo Felipe Justo. Seja bem-vindo, estou chamando você a partir de agora. Espero que você já consiga me ouvir aqui. Opa, deu certo? Opa, deu certo dessa vez, hein? Seja bem-vindo. Então, tá bom. Obrigado, Thiago. Boa noite a todos aí. Ah, que legal. Felipe, deixa eu aproveitar aqui. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso corpo aqui da Agile Forever. Você que participou lá da nossa inauguração no dia, a gente não conseguiu falar muito bem, mas hoje é um ótimo dia para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre você, conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo super legal, que é do mundo de negócios, aí trazendo para você grandes novidades. E vou começar com uma perguntinha assim, muito legal, muito básica, quem é você? Conta aqui um pouquinho pra gente sobre você, né? Fala aí pra gente um pouco da sua experiência. Perfeito, Thiago, vamos lá. Bom, eu sou consultor, hoje sou o Felipe, sou consultor de CX, hoje então atuo aí com experiência do cliente, design thinking, facilitando workshops, suportando criação de modelo de negócios centrado no cliente, processos, BPM, aí nos últimos 4, 5 anos. Eu fiquei um bom tempo da minha carreira aí no mercado de telecom, tá? Então quase 10 anos aí, quase não, 10 anos com telecom. Agora eu estou trabalhando no mercado de agro, tá? Minha formação é de engenharia, então eu sou formado em engenharia. Iniciei gestão de negócios, né? Então, para olhar toda essa parte realmente de como gerir o negócio e a parte mais técnica disso. E nesses últimos 5, 6 anos eu venho complementando a minha formação com vários cursos de certificações, voltados a CX, o X, Design Thinking, Scrum, Agilidade, processos. Então, um pouquinho esse é o resumo. Bom, legal. Bom, gabarito aqui, a gente já percebi que o senhor tem bastante aqui para poder conversar com a gente, para poder trazer muita novidade para a gente. Eu vou... Aqui agora que a gente sabe que você já tem uma carreira que não está só, você já tem experiência em outros lugares, já vivenciou bastante, já trouxe para cá, né, muito desse universo que qualquer pessoa aí pode acessar. Eu quero saber um pouquinho para a gente, conta para a gente aí, o que é esse design de experiência como modelo de negócio, né? O que é isso? Tá. Hoje design está bem popularizado, né? Então a gente vê bastante esse assunto sendo tocado em bastante frentes, né? Em diversos cursos, enfim. E a abordagem deles, geralmente nos cursos, nos próprios livros, a gente traz uma abordagem muito de ferramental. Então, porque antes o design era visto muito como algo de deixar as coisas bonitas, né, embelezadas, e para desmitificar isso, surgiram várias ferramentas para ajudar as pessoas
a entenderem para que é usado o design, para que serve o design. E a gente vê os cursos muito focados em ferramentas. Só que pensar o design como abordagem e de uma forma mais holística permite a você que a gente potencialize o uso dessas ferramentas, tá? Então, se a gente não usa o design como uma abordagem, sim, apenas as ferramentas soltas, a gente pode ter resultados iguais dos que a gente já tinha com outras ferramentas tradicionais de mercado. Nossa. Realmente, então, pelo que eu já vi aí, é um bom ponto diferencial. Então, eu vou aproveitar aí, então, só para a gente que, assim como provavelmente sou leigo nesse assunto, assim, não tem essa profundidade que você tem aí, né? Eu queria entender, assim, qual que é a diferença mesmo, né? Quando a gente vê a ferramenta aí, né? E do modelo de negócio. Qual que é essa diferença? Por que que é diferente? Por que que a ferramenta que a gente está acostumado às vezes não se encaixa tão bem como essa questão da orientação do modelo de negócio? O que que muda? Perfeito. É uma boa pergunta, Thiago. Se a gente pensar, vamos lá, uma ferramenta que está também bastante conhecida, Persona, né? Todo lugar a gente ouve falar de Persona. Imagina que se eu preciso fazer um mapeamento de uma persona, eu tenho a ferramenta, eu sei como mapear, então eu vou procurar a idade dessa persona que eu quero mapear, vou procurar as coisas que ela faz e eu escrevo sobre uma persona. Geralmente essa persona, quem que é? Essa persona é alguém ou as pessoas que eu trago que eu tenho dados sobre ela. Então, geralmente, aquela pessoa que está no contato comigo, no meu front-end, né? Então, por exemplo, a pessoa que fez uma assinatura comigo, é a pessoa que realmente foi na minha loja e comprou, então é o dado que eu tenho. Só que quando a gente pensa na abordagem de design como um todo, a gente pode entender que o nosso cliente, a nossa persona, não é apenas aquela persona ali que eu tenho contato ou que eu tenho dados dela. Pensando aqui, a gente pode ter 4 tipos de persona. Eu posso ter a pessoa que compra, que pode ser diferente da pessoa que paga, pode ser diferente da pessoa que usa, que pode ser diferente do influenciador disso tudo. Imagina só que uma situação real. Hoje meu tio, ele contrata a internet para minha avó, mas quem usa ali na casa dela é ela. Então, e quem paga, desculpa, é ela. Então, ele fez a contratação, ele que fala com a empresa de telefonia, de internet, só que quem paga é ela. Então, se ela achar que está caro, que não serve para ela aquilo, ela vai influenciar ele a cancelar ou não. E o dado de quem que a gente tem cadastrado lá na empresa? O do meu tio. Então, o meu tio é uma pessoa que tem formação superior, que entende de internet, mexe em internet. Então, essa é a persona que geralmente a gente traz. Se a gente pensar só na ferramenta, a gente vai trazer essa persona na frente. Se a gente trouxer uma visão mais holística, que podem ter outras pessoas sendo impactadas por tudo isso, a gente consegue trazer que minha avó, que não sabe, talvez, mexer tão bem quanto ele na internet, que não entende exatamente todos os benefícios que podem trazer a internet, a gente não tem ela mapeada. Então, se a gente traz essa visão holística, a gente mapeia também esse outro tipo de persona e outro tipo de perfis de persona que podem estar atrelados a essa ferramenta ou a esse caso em específico. No caso, é a questão do foco, né? A gente, às vezes, tem um olhar que a gente sempre para. Quando a gente vai fazer um trabalho desse, a gente aplica técnicas, a gente sempre sabe, a gente vai por aquilo que a gente sabe e o profissional vai lá e já vai certeiramente. Quem é que está pagando a conta, está ali, mas nesse cenário não. Nesse cenário você amplia, né? Parece que você abre muito mais para entender de verdade melhor o aspecto do negócio antes mesmo de você ir lá e colocar a ferramenta, né? Ele tem esse trabalho antes, né? Pelo que eu entendi, é justamente isso, correto? Exatamente. É você imaginar que você pode estar vendendo, quem está comprando é o pai, mas quem está usando é o filho. Então, ele vai ser influenciador sobre aquele produto. Então, você trazer essa abordagem mais ampla. Entendi. Nossa, realmente. Olhando dessa maneira, realmente faz sentido. Muitas vezes a gente não pensa nisso, né? E todo mundo hoje em dia tem aquela coisa do tipo, beleza, eu sei o conceito de Design Thinking, coloquei ali um duplo diamante, eu sei aplicar perfeitamente e toca, né? E parece que é tudo tão simples, né? Mas na hora que ele chega ali no vamos ver, que faz diferença, né? Exato. E esse é só um dos exemplos, né, Tia? A gente tem N exemplos, essa é uma ferramenta, né? Então, quando a gente está falando de olhar de forma
o design como abordagem, a gente tem um vasto campo, né? Então, todas as ferramentas têm que ser olhado como modelo de negócios. Poxa, que legal. Não adianta, né? A ferramenta por si só não faz mágica, né? Exato. Quem é que está conduzindo a ferramenta é que vai realmente dar aquela diferença para chegar onde precisa chegar, né? Exato. Pô, que Exatamente. legal. Muito legal essa visão que você está trazendo aqui para a gente, porque isso acaba com vários mitos que a gente conhece hoje em dia, né? De que qualquer Uhum. pessoa com uma ferramenta bem colocada pode ir lá fazer o que quiser, né? Pô, Uhum. legal mesmo isso. E aí eu vou aproveitar até esse ensejo aí, até porque você está colocando, sobre uma questão do seguinte. Você colocou aí que você mapeou numa questão grande e tudo mais, em que você está um olhar sobre de internet, por exemplo, né? Mas se você, por exemplo, você tem. Para quem se destina, quem que é o público hoje que poderia fazer se utilizar da design de experiência mesmo como modelo de negócio? Quem que é o público hoje? Para quem se destina, né? Essa questão que você está trazendo aqui para a gente. Perfeito. Hoje, acho que o design, até pela ideia de popularização e o que é o design, ele serve para todos, né? Então, todo mundo pode usar o design. Desde ali do profissional liberal, do microempreendedor, e aí fica até mais fácil, porque ele tem o controle ali do seu negócio, então ele trazer esse modelo de negócio centrado no cliente, voltado para o design. A gente tem times de áreas de negócios dentro das empresas, gestores de grandes e pequenas empresas, então, assim, todos podem usar, né? Tanto para auxiliar o desenvolvimento da sua área dentro da empresa, sempre para atender um cliente, porque sempre a gente está atendendo um cliente, sempre tem alguém do outro lado, então, e o design traz isso, né? Eu dar respostas para alguém que está do outro lado, né? Então, eu sei que eu tenho que entregar um serviço ou um produto para alguém. Eu não crio ou desenho algo para ninguém, eu crio e desenho algo para alguém, né? Então, esse alguém que é o ponto focal do design, né? Então, para qualquer segmento, por exemplo, foi colocado aqui uma das perguntas aqui para a gente que eu estou lendo aqui, né? As Uhum. pessoas estão interagindo aqui, e a pergunta é qualquer segmento. Então, por exemplo, se eu estou vendendo, vou dar um exemplo. Se eu sou um cara que vende coco na praia, eu consigo fazer um trabalho ali para entender melhor esse cenário, eu consigo aplicar, é tão democrático assim. Consegue sim, tipo, por exemplo, vendendo coco na praia, será que ali, porque no geral a gente vai nas barraquinhas de coco, só vende coco. Será que se eu tivesse alguma outra coisa, será que o cliente não tem uma outra necessidade de consumir algo que não seja além do coco, na barraquinha de coco, né? Então, será que eu entregando um coco cortado já atende às necessidades dele? Então, é muito de entender o que o cliente tá precisando naquele momento, né? E aí a gente sim ir renovando e tracionando o nosso modelo de negócios. Então, É, sim, exato. sim. É uma caixinha de surpresa, né? Na verdade, você Uhum. nunca sabe, né? Como é que você vai chegar, né? Inclusive, é uma questão assim que você nunca sabe. Tem muitos hoje, se você vai até Instagram, totalmente focado na experiência do cliente aí, né? Manda um abraço aí pro Marcel aí do Efeito Cliente, né? Que já tá bombando aí, inclusive. E aí eu queria aproveitar até essa oportunidade aqui, agora que você colocou sobre a questão realmente democrática, esse cara aí que tá lá vendendo coco, né? Você colocou um exemplo, né? É um exemplo de como pode ajudar essa ferramenta. Ali você colocou uma sugestão, né? E se estende, né? Como é que a gente pode também ampliar isso aí? O que essa ferramenta vai ajudar mesmo no dia a dia? Quais opções a mais assim que você poderia dar para a gente assim de exemplos que poderia ajudar essa ferramenta? Acho que tem um exemplo muito bacana, e aí eu não vou nem colocar de algo que eu já vivi para colocar algo de mercado mesmo, algo que eu vi um exemplo que foi muito bacana na pandemia, né? Uhum. A gente sabe que na pandemia a gente passa nas ruas, a gente vê vários restaurantes fechados e, infelizmente, a gente teve esse grande problema econômico no país. E na Faria Lima teve esse movimento foi muito forte, né? Porque assim, só empresas na Faria Lima, as pessoas desciam da empresa para almoçar, né? E eu não vou lembrar agora, eu achando coloco aqui também no nosso Instagram, tá? Da Media Forever, o link dessa matéria. O dono do restaurante, ele fechou tudo, né? Teve que fechar ali, quando estourou realmente a pandemia, teve que fechar, e aí ele bolando como que ele ia
trabalhar, só que ele conhecia algumas pessoas que já tinham envolvimento com design, com soluções, e aí ele foi procurar esses amigos dele para ver o que ele poderia fazer. E como ele sempre trabalha, tinha um restaurante ali há 15 anos na Faria Lima, ali na região da Faria Lima, ele perguntou, ele tinha o contato de algumas pessoas, fazia até amizade, né, com as pessoas das empresas, tinha contatos e os amigos deles falaram, cara, por que a gente não vai investigar e entender o que eles estão vivendo hoje, o que aconteceu com essas pessoas hoje, né? E não só perguntar, não, como é que você não quer que eu te entregue? Porque muitas pessoas moravam longe, né? Então essa questão da entrega às vezes não era mais com ele, né? A clientela dele não ficava mais próximo ali dele. Então ele quis fazer uma pergunta abrangente. Então, cara, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Cara, o que mudou aí pra você? Ah, você tá com... E a vida? Você tá fazendo exercício? Não tá? Tá comendo bem? Não tá? Como é que tá essas coisas? E aí, nas respostas, eles acabaram identificando que as pessoas dentro de casa, elas estavam com uma necessidade muito grande de manter a forma. Não necessariamente só fazendo exercício, mas também comer bem, porque às vezes não tem tempo, então eu frito alguma coisa aqui, como e tal. E aí ele identificou uma oportunidade que era marmitinha fit. E aí ele tinha um grupo de pessoas, de funcionários, ele precisou alterar um pouquinho esse grupo de funcionários, então assim, ele já tinha uma nutricionista, só que era para o cardápio, ele contratou nutricionistas focadas em fitness, em manter peso, em dietas balanceadas, para que ele conseguisse ter um cardápio específico para cada cliente. Então, assim, o cliente passou a ter um acompanhamento dessa nutricionista, que tornou-se uma funcionária dele. Aí ele foi alterando. Então, quem era da cozinha permaneceu na cozinha, quem eram os garçons que ficavam aí na frente, quem tinha carta começou a fazer as entregas semanalmente das marmitinhas fit, e ele falou que o negócio dele está melhor do que era antes da pandemia. Então, isso daí é um pouquinho de exemplo do design. As personas, por exemplo, nesse caso, continuaram as mesmas, porque são as mesmas pessoas que compram dele. Só que o momento dele, a life occasion dele, alterou. Então, nesse momento, eu não estou mais do lado do seu restaurante, eu estou morando longe, mas eu tenho uma necessidade específica, e ele conseguiu entender qual era a necessidade nesse momento. Então, acho que esse foi um exemplo bem bacana. Poxa, que bacana. A gente, olha, você falando aqui agora, até mesmo a gente da Edge Forever realmente teve essa questão. É engraçado como a pandemia mexe com a gente, muda nisso, né? A gente mesmo, quando começou, era totalmente cursos orientados presenciais, né? E a gente mudou totalmente o enfoque, né? A gente, claro, tem os cursos presenciais, né? Que a gente ainda não está fazendo por causa do momento de pandemia, mas a gente realmente fez um trabalho muito próximo disso. Mas olha, que se eu soubesse, né? Que a gente tinha todo um trabalho, um método por detrás, que já tem um pensamento desse, ia ter facilitado muito, porque a gente fez meio muito intuitivo, né? A gente foi lá colocando, e é tão legal quando você tem esse conhecimento absorvendo, vendo casos como esse realmente assim acontecendo e fazendo diferença, né? Uhum. Agora, uma questão que assim, é claro que a gente colocou aqui, que você construiu um caso que é muito bacana, né, que a gente pode conhecer, mas assim, conta aqui pra gente, assim, um pouquinho, né, que eu tenho muita gente aqui que me pergunta, fala assim, pô, mas traz um caso do dia a dia, me coloca aí, né, e me conta você, um caso que você já atuou, que você trabalhou, que no seu dia a dia fez aquela diferença, né, que você usou a experiência de modelo de negócio mesmo ali aplicado. Tá. Acho que tem um caso bem emblemático que eu consegui mostrar a diferença de quando você usa só a ferramenta e quando você consegue usar um modelo de negócio, né? Eu, no momento, estava como consultor de experiência do cliente e como isso estava na moda, na empresa, então as áreas estavam tentando trazer isso daí. Ah, não, a gente está olhando para a voz do cliente, tomando as decisões baseadas na voz do cliente, né? E aí eles pegaram algumas ferramentas e a gente está olhando agora, a gente prioriza o que a gente vai trabalhar em cima do NPS. Então, o que mais está impactando as dores do cliente, a gente pega através do NPS. Eu falei, poxa, bacana. E aí eles fizeram uma
priorização bem bacana, assim, das dores, então, usando estatística mesmo, então, olhando o que mais está impactando o cliente através da voz dele mesmo no NPS. Só que a partir daí, o que eles fizeram? Eles, poxa, essa é a principal dor, essas são as principais dores, agora vamos pegar um time de pessoas extremamente analíticas, que sabem muito disso, muito do negócio, e vamos identificar qual que é a causa raiz. Tá? E aí, eles, identificando a causa raiz, eles, temos esse problema, isso daqui que causou essa dor no cliente, então a gente tem que resolver essa causa raiz. E o que a gente identificou nisso? Quando eles me mostraram, eu falei, quanto à parte de priorização, bacana, só que a gente está olhando muito a área do negócio, não tanto o que o cliente está necessitando. O que eles trouxeram? Trouxeram que, esse problema, o problema era, deixa eu contar um pouquinho a história, o problema é, imagina que vai um instalador na sua casa, e esse instalador deixa o produto lá na sua casa, só que ele sai sem o produto estar funcionando. Tá? Então, o cliente fica com essa sensação, poxa, e aí, não tá funcionando, e quando você vai embora, e aí liga para a empresa, reclama, e chama outro, enfim. E ainda identificaram que esse problema era um problema em TI, que esse produto específico, nesse cenário, ele acabava tendo um tempo grande de sincronismo, demorando, às vezes, algum tempo ali, um dia, para sincronizar. Quando eles identificaram a causa raiz, que era uma causa raiz lá em TI, que o sincronismo desse equipamento era um pouco maior, eles falaram, poxa, dá pra gente resolver, a gente aplica desenvolve alguns programas aqui, só que isso aqui vai levar uns 6 meses pra gente desenvolver e custa quase uns milhões, entendeu? Então, eu vou resolver esse problema do cliente daqui a 6 meses, 1 ano, quando eu conseguir resolver o problema sistêmico. Mas pensa que quando a gente para de olhar a necessidade do cliente, que era ter aquilo funcionando quando o técnico estava na casa dele, o que eu fiz? Eu peguei essa dor do cliente, que era a principal, então a dor o técnico saiu sem resolver, eu preciso que aquilo estivesse funcionando. E eles colocaram um outro nível que era resolver o problema de sincronismo. Quando eu paro de querer resolver o problema de sincronismo, que era a causa raiz, e quero entender qual a necessidade do cliente, realmente, a dor dele, que era o técnico saiu sem resolver, eu consigo, às vezes, por coisas muito mais simples, resolver agora. Lógico que resolver a causa raiz é importante, só que só vai acontecer daqui a 6 meses. Eu vou deixar 6 meses os clientes sofrendo para resolver isso? Então, não. Né? Eu entendo qual que é a necessidade dele, e vejo, poxa, esse mesmo equipamento, o técnico tem vários no carro dele, e ele pode instalar um outro já habilitado, e talvez marcar uma agenda para voltar no outro dia, então via processo, via um equipamento habilitado, eu já consigo resolver esse problema para amanhã, entendeu? Então para amanhã eu já teria esse indicador melhorando, o cliente satisfeito, e a gente daqui a 6 meses resolve esse problema para eu não precisar voltar na casa do cliente e retirar, mas pelo menos o equipamento estaria funcionando na casa dele. Então, acho que é um exemplo bem emblemático, eu precisei mostrar um depara, né? Quando eu olho da forma que foi olhada com a causa raiz e quando eu olho ele através da necessidade do cliente naquele momento. Não está errado olhar a causa raiz, só que eu tenho que saber como que eu resolvo isso naquele momento, qual a necessidade, porque enquanto eu estou falando de uma empresa grande, de um cliente que continua comigo, ok, imagina se você tem uma pequena empresa que o cliente não fez agora, ele vai para outra no momento seguinte. Eu perco esse cliente e nunca mais vou ver. Então, acho que é um dos exemplos que eu consigo me recordar assim, que traz essa diferença de design por abordagem e as ferramentas apenas soltas. Nossa, você sabe que você foi falando aqui, foi abrindo um livro gigante. Olha, que eu não sei nem por onde, mas tem muita coisa aqui que a gente pode aproveitar dessa fala. Inclusive, eu quero aproveitar até o momento, até para eu passar uma vivência aqui que eu tive, que eu acho que é super válido aqui. O primeiro de tudo é que a gente às vezes se perde tanto na ferramenta, e a gente que faz esse trabalho, a gente aplica, eu já tive a oportunidade, claro, de aplicar toda a parte, por exemplo, de uma discovery inicial, para a gente fazer um trabalho específico. As pessoas acabam se perdendo nos momentos certos, né? E o profissional que é qualificado, ele tem esse olhar de muitas vezes você chegar e saber o momento certo de aplicar a ferramenta certa ao momento que precisa para chegar. Isso que você falou para mim, eu acho que eu gostaria muito de dar exemplo para muita gente
utiliza-se de várias técnicas sobre a importância, sobre a astúcia, é como se tirar, como se fosse mais um cirurgião plástico, para você utilizar a astúcia que você tem para fazer a cirurgia certa, perfeita. Envolve uma certa arte, uma certa técnica que a experiência vai te trazendo, né? Isso que você falou é muito legal. Então, por exemplo, muitas vezes tem gente que já chega antes, dentro do todo o processo, já vem com solução e nem sequer olhou o problema, né? Então, assim, aquela ideia que de todo mundo, que você coloca todo mundo numa sala e as pessoas já falam assim, não, eu passo, vivencio isso todos os dias com o cliente, eu sei a resposta do cliente, vamos fazer essa solução. Quantos times ágeis que eu já tive a oportunidade de trabalhar, que eles já chegavam, na hora de fazer a dinâmica discovery, que já queria cortar já a problematização, como se já todo mundo já soubesse dos problemas e já partiu para a solução. Esse é um exemplo que você passou, é um exemplo clássico, né? E super legal de que como é importante você deixar tudo ao seu tempo, né? Você trazer a dor do cliente, né? E quando a pessoa adora foco no cliente, não é foco no cliente, é do cliente, né? Olhando como cliente, para ele não quer saber de sincronismo, ele quer saber do produto funcionando ali, ele quer ali na ponta, né? Quantas vezes você pode trazer diversas coisas, certo? Diversas coisas, mas assim, não é o que ele quer, né? Isso foi muito legal que você colocou aí. Inclusive, até me fez lembrar quantas vezes, aliás, eu já até aproveitando aqui a oportunidade de colocar para você um caso que eu presenciei que é muito legal, de como o processo, muitas vezes, bem colocado no lugar, resolve e economiza, às vezes, milhões. Eu passei uma situação uma vez, de uma situação da Anatel, né, que na época eu trabalhava na empresa de telecomunicações, e a Anatel estava com aquela... trouxe um novo decreto ali que estava colocando que você poderia fazer o cancelamento pelo telefone, discando o botão, efetuava o cancelamento. E teve algumas empresas que eu fiquei sabendo, inclusive, que fez o quê? Simplesmente elas chegaram, ao invés de gastar não sei quantos milhões para implantar na ferramenta CRM em conjunto ali que tinha, de apertar botão e cancelar através do telefone, simplesmente fizeram uma fila de atendimento, né, uma espécie apartada, para receber esses pedidos, é um back-office, que o pessoal conhece por detrás, que pegava para efetuar o cancelamento, mas antes disso ainda transformou isso numa oportunidade de reconquista, né, de entrar em contato e fazer com que milhões de reais que seriam gastos ali numa modificação numa ferramenta CRM muitas vezes, simplesmente a pessoa chegou, aproveitou a oportunidade, colocou um processo com pessoas atuantes que já tinha disponível e aproveitou e apertou um botão ali e as pessoas ainda conseguiram reverter uma situação de um cliente que estava lá insatisfeito, estava esperando uma oportunidade boa. Olha, é muito legal saber que a experiência orientada a negócio, como você está colocando assim, realmente dá diferença e de como a gente não pode subjugar um assunto como esse. Parece simples, mas não é. A técnica faz total diferença, não é mesmo? Exatamente, com certeza. Poxa, que legal. E me conta uma coisa assim, quando você colocando esse caso que você já trabalhou aqui, ficou muito claro pra gente, eu queria também saber, por assim, qual que é a fonte que você bebe, tá? Tipo assim, existem algumas referências, por exemplo, eu quero começar hoje mesmo, já me aprofundar um pouco mais nesse tema. Aposto que tem várias pessoas aqui que está nos assistindo nesse exato momento, que seja um PO, ou, por exemplo, ou alguém que atua, que quer melhorar o seu próprio negócio. Às vezes a gente aqui da Edge Forever recebe algumas consultorias, startups principalmente, que já vem com uma solução pronta e a gente tem todo um cuidado para falar, ó, vamos pensar um pouquinho mais sobre a questão, mas às vezes eu quero ajudar esse cara, às vezes eu quero chegar e falar assim, ó, me fala, ó, lê isso aqui, que fonte que você bebe? Conta aqui pra gente um pouquinho. Perfeito. Bom, acho que até um pouquinho antes dessa fonte, eu acho que uma das coisas muito interessantes, muito importantes aí quando a gente está falando de agilidade, está falando de design, é curiosidade, né? Porque assim, são inúmeras fontes, então, e inúmeros modelos. Então, assim, a gente está falando de agilidade, a gente está falando de CX, a gente está falando de BPM, a gente está falando de processos, né? Para quem não conhece o BPM. Tudo isso aí se conecta. Então, assim, são diversas e diversas áreas
para você poder atender melhor a um cliente e ter um rumo melhor dentro de um projeto, né? Então, assim, primeira coisa é ser curioso, né? Acho que Amanda tá por aqui. Assim, Tá aqui, ela Amandinha. tá aí. Beijo, beijo, Amandinha. Beijo, Amanda. E ela sempre traz isso, né, da curiosidade. Então, ela fala uma frasinha que quem trabalha nessas áreas precisa ter um bichinho ali, sempre, opa, deixa eu ver o que é isso aqui, tem na barriga, querendo saber mais sobre o assunto, né, porque é um campo bem diverso, né. Falando um pouquinho, aprofundando um pouquinho aqui sobre essa questão de design de experiência, modelo de negócio, tem algumas referências aqui, eu vou trazer alguns livros, mas também eu vou trazer também sobre experiências que eu tive também. Então, ó, mapeamento de experiência, isso aqui, tudo depois eu consigo publicar aqui e mandar para vocês, tá? Então, tranquilo. Então, mapeamento de experiências do Jim Kalbeck, esse daí é meio que bibliazinha, né? Fica ali do lado. Ele não é um livro que você lê ele continuamente, mas ele sempre tem alguns pontos específicos para consulta, sabe? Então, ele é muito bom. Isto é design de serviços também. Isto é design de serviços na prática. Ele até tem uma leitura mais facilitada do que o Isto é design de serviço. Tá? Ele tem 2 versões. Tem um na prática, então ele traz as ferramentas, ele facilita bastante. Tem o Design Thinking. O Design Thinking do Tim Brown, ele é meio bíblia, né? Todo mundo conhece. Então, Quem ele é um nunca, livro mais... né, gente? Pelo amor de Deus, Exato. quem nunca? Exato. Esse aí é mais uma leitura contínua ali, então você lê, então traz bastante coisa bacana. Muito do que a gente trouxe aqui do design, ele traz nesse livro, então é bem, bem interessante. Falando de modelo de negócios, tem o Business Model Generation. Esse daí é muito bacana, acho que um dos livros mais bacanas assim, que eu vi de consulta, sabe? Que eu tenho de consulta, é ele. Ele traz bastante dicas e formas de você conseguir construir um modelo de negócio viável, sabe? Então é bem bacana. Esses são alguns exemplos, tem vários outros, tá? Tem um monte de livrinhos ali, mas eu acho que algo importante também, acho que para quem facilita para quem está em grandes corporações, mas para quem está em pequenas também, o pessoal é super aberto, fazer benchmark com algumas empresas. Assim, a gente já fez benchmark com N empresas, vou até citar algumas aqui, por exemplo, Nubank, com a Gol, tem bastante empresas e eles são abertos a deixar, tanto que tem algumas empresas, antes da pandemia principalmente, né, que eles tinham um dia na semana que separava, então fazia meio que uma excursão na empresa para mostrar como que funciona todos esses conceitos de CX, agilidade, o que você quiser dentro daquela empresa. Então, acho que tentar buscar essas empresas que já são referências no mercado, acho que é um bom insight. E aí, principalmente para quem é de grandes corporações, aí eu tive a facilidade de trabalhar com as maiores consultorias do mundo. Então, trabalhei em projetos com McKinsey, com a AWS, que é a Amazon, com Deloitte, KPMG, nacionais, tem a Mutante, então assim, trabalhei com muita consultoria e essas consultorias, querendo ou não, eles vivem disso. Então, o que é de mais novo no mercado, geralmente eles trazem. Então, é muito bom sempre ter contato nessas consultorias, falar, o Alexis, eu não sei se ele entrou aí, ele trouxe aí, ele deu um alô ali no... Manda falou propaganda aqui, mas manda um abraço pro Alex se ele estiver por aqui. Nossa, quanto tempo! Que legal! Tá? Então, acho que é por isso que eu falei que assim, é muito importante você ser curioso. Você tem muita fonte assim espalhada. Então, são livros, são sites na internet, o benchmark, consultorias. Acho que é um pouquinho isso, né? Então, e algumas pessoas, por exemplo, que nem a gente já falou da Amanda aqui. A Amanda, cara, posta sempre bastante coisa legal sobre BPM, é uma das delegadas da BPM aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem várias referências muito bacana. Entendeu? Então, assim, acho que vale a gente ir ampliando essa rede de contatos para a gente cada vez mais ir buscando. Então, acho que como indicação é um pouco isso. Trouxe alguns livros, trouxe um pouquinho de cada coisa.
Você sabe que isso que você está falando para a gente é tão verdade, que uma coisa sobre a questão do benchmark, como é legal, como é importante, como enriquece o Aham, trabalho. A gente aqui da Idea Forever sempre tem muitas turmas, né? E aí a gente vai ver. Então, o que já passa, o que passa, o que vem de gente aqui de diversas áreas diferentes, às vezes eu falo, sempre a gente acha que eu venho aqui trazer algo realmente, claro, tem todo um conteúdo didático que o professor está aqui trazendo, né? Mas o que tem de gente de áreas diferentes e que traz enfoques diferentes, que agregam a gente, é quase tipo fazer um benchmark aqui dentro, através dos nossos cursos. Muitas vezes, olha, eu tenho sabendo de gente que vem, que ouve a outra, e já descobri que muitas vezes a Ed Forever está sendo um lugar que as pessoas vêm, faz uns cursos e depois muda de empresa, às vezes, dependendo da situação, que acaba passando para uma outra, porque as pessoas conversam, né? A gente tem toda uma comunidade, né, posterior até mesmo os cursos, né, para tirar informação. E às vezes é muito bacana, por exemplo, tem uma galera que às vezes vem em peso para cá e coloca isso mesmo, né? Por exemplo, quando eu trouxe na época a PI Planning, é porque eu executava, trabalhava, colocava ali a PI Planning, né? Então todos os dias eu já tinha experiência de montar, não todos os dias, mas tinha experiência de montar uma PI Planning com uma característica. Eu empacotei isso, fiz um método, né? Porque na verdade é um pedaço dentro do Safe, que muitas vezes num treinamento ali, e até oficial, a certificação não se dá muito valor, e às vezes sobre a importância desse evento, e a gente colocou. Você sabe que quando eu coloquei isso, as pessoas elas gostaram, e muitas vezes elas contribuíram com coisas que às vezes a gente passa despercebido, e o benchmark traz essa visão, né? Faz toda exato. essa visão. Poxa, isso é muito bacana, isso que você colocou, né? Até aproveitando aqui, o pessoal tá falando de sigla, colocou aqui embaixo, o Uhum. BPM. Que seria esse, o que é o BPM? Porque a pessoa fala, o que é esse BPM que eles estão falando, né? E eu Uhum. tô indo pra cá. Vamos lá. BPM é Business Process Management, é gestão por processos, tá? Ah, Isso, por isso que eu falei, a Amanda tá aí falando, então a Amanda super sabe disso aí, então é quando eu faço a gestão das empresas por processos, né? Então eu tenho todos os processos mapeados, eu tenho os indicadores de processos, então indicadores de eficiência ali dentro desses processos. E hoje a gente está vendo muito esse movimento de processos voltados também olhando a necessidade do cliente. Então eu trabalho com os processos internos da empresa, mas de forma a atender as necessidades do cliente. Então, por isso que eu falo que todas essas conversas de agilidade, CX, UX, processos, sempre tem muito fit, né? Porque uma complementa a outra. olha, você sabe que até perguntando, porque assim, eu Uhum, trabalho com isso, né? Atualmente, onde eu estou hoje, lá na Natura, a gente tem toda uma questão sobre um olhar de processos, né? A gente tem um processo correndo, e é óbvio que a gente tem todo um processo de adaptação no modelo de agilidade para isso, né? Então a gente tem que saber o momento certo, primeiro, para a gente começar a fazer um trabalho de inclusão de agilidade, tem que estar um match para entender o processo atual de toda uma cadeia para saber para isso se aplicar, né? Então eu acho que, você falando assim, acho que tem tudo a ver, né? Você que quer entrar do mundo de agilidade, sempre tem uma mãozinha dada com o processo também, né? E eles se conversam isso, né? E acho que é mais ou menos por aí, certo? exato. A gente tem no próprio Design Thinking aqui, a gente tem uma etapa ali que é super processos ali, né? A parte do Service Blueprint, tem toda uma camada voltada a processos, né? Além de toda a ajuda que o Processos dá quando você faz uma imersão bem feita, entende o processo. Então, a gente vai plugando todas essas pecinhas, né? Então, no final ali, quando eu estou na parte já de prototipação, o quanto que o Scrum não ajuda isso tudo, né? Então, a gente vai linkando todos esses assuntos, esses temas, né? Nossa, isso é bastante interessante, porque sabe o que acontece? Às vezes a gente recebe muitas pessoas entram em contato com a gente aqui que quer fazer uma migração na carreira, né? E às vezes as pessoas eles vêm de uma área, né? Por exemplo, eu vi uma pessoa que quando eu entrei em agilidade, eu vim na área de projetos, né? E Uhum. eu vim migrando, fui trabalhando em agilidade, me apaixonei, me encantei totalmente, já trabalho há anos nisso, né? Mas eu fico imaginando que, por exemplo, se você é uma pessoa de processos, isso que você quer dar uma mudança, quer dar uma nova targeteada, aí quero dar uma mudança na minha área. É totalmente possível, certo? Para você fazer toda essa migração, como é, né?
Foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Eu comecei a Que entender legal. tudo isso dentro da área de processos, né? Então, a área de processos foi o isqueiro ali que me acendeu a olhar todas essas áreas, né? Então, até facilita, porque tendo essa visão de processos, ela facilita toda uma visão sistêmica sobre tudo isso, né? Sobre todos esses modelos de design. Então, comigo aconteceu exatamente isso. Eu comecei por processos. E você sabe que, olha que interessante, né? Acaba de alguma forma sempre se unindo, colocando, né? O pessoal desenhando os fluxos ali na verdade você pode aproveitar essa expertise, né? Você que é de processo, que já tem essa bagagem, que não é nada Uhum. fácil, né? Tem muita gente aí, são black belts da vida, que tem uma série de conhecimentos, uma série de informações, né? E aí parece que aquela impressão, né? Que são coisas que não se conversam, né? Ai, que Uhum. agora mudou. Agora o processo ficou de lado, o projeto ninguém fala, não tem começo, meio e fim, agora a gente vai entrar nessa onda de agilidade, o que está bombando, né? Nada a ver, né? Totalmente possibilidade de você colocar todo mundo junto ali, de alguma forma, acrescentando esses conhecimentos e fazendo um mix total nisso, né? Em termos de Exato. carreira, foi muito diferente para você? Como é que foi essa questão de essa absorção? Você acha que se sente mais animado no teu trabalho? Você acha que a coisa tá mais legal? Como é que é isso para você? Como foi para você essa experiência? Conta pra gente, assim, como foi. Tá. O seu sentimento. Perfeito. Antes tem dois Felipe, né? Tem o antes de começar essa parte de processo, CX e daí para frente, e o antes, né? O antes eu era muito da área técnica, né? Formado em engenharia, fiz técnica eletrônica, engenharia tecnóloga e por aí vai. Então fui muito da área técnica, muito números, muito baseado em números, estatística e por aí vai. Quando eu comecei a olhar um pouquinho mais essa parte de negócios, eu me interessei super por processos, montava assim na minha cabeça, como sabia, sem técnica nenhuma, né? Então ia montando minhas caixinhas para ter essa visão sistêmica sobre o que acontecia dentro da minha área, na época que eu era gestor, né? Então, dentro da minha área, como que funcionava, e aí deixava tudo construidinho. E aí teve essa oportunidade super bacana para ir para a área de processos. E a partir daí, da área de processos, assim, processos, CX, agora quase 4 anos aí atuando com experiência do cliente e processos junto, muda muito, assim, porque você vê quão potente você é para mexer nas coisas, né? Eu acho que quando a gente está muito ali na parte técnica, na engenharia, mesmo nas partes ali de produção, por exemplo, de marketing e tal, a gente tem uma visão muito de, poxa, vou produzir isso daqui. Às vezes a gente se frustra que não deu certo, que não está muito bacana. E quando a gente começa a ter técnicas por trás para suportar tudo isso, eu acho que ela te dá um gás para a gente engajar o time. Poxa, tem uma forma de a gente saber antes se vai dar errado. Tem uma forma da gente tornar isso mais leve, de uma forma da gente não gastar todo o dinheiro da empresa num projeto, sendo que a gente não tem certeza se isso daí faz sentido para quem a gente vai entregar, que é o nosso cliente. Então, eu acho que o trabalho, além de se tornar mais leve, ele se torna mais prazeroso de fazer, né? É realmente uma entrega de valor. Você sabe para quem está entregando, você sabe o que ele acha sobre aquilo que você entregou, diferente de eu vi uma nova tecnologia, empurro, né? Eu vi um modelo de marketing para entregar, desenhei e empurro. Eu vi, enfim. Então, eu acho que, sim, para mim foi uma chave, assim. Eu sempre me imaginei ali dentro da área das áreas técnicas mesmo, né? Engenharia, por aí vai. Mas, assim, foi uma mudança de chave muito, muito, muito boa, assim. Eu recomendo para todos. Total. Então, se eu sou engenheiro, quero mudar isso. Pô, vou dar um exemplo, né? Tem algumas formações que não tem nada a ver, mas de alguma forma você se encontra ali e faz essa mudança de carreira, né? Às vezes um bom professor, às vezes um bom curso ali na hora dá aquele estalo na cabeça e você fala, olha, mudou. Você lembra o que te deu o estalo na cabeça, o que fez aquela diferença, algo que você viu, ou não? Foi o caminho que foi te deixando ali ali? Eu acho que foi o caminho, acho que foi essa questão, por isso que eu cito sempre essa questão de curiosidade.
facilita para quem é curioso, porque é muito grande assim esse campo, é muito vasto, né? Você pode se especializar em uma área específica e pronto, ficar nela, porque ela é vasta, então, ó, naquilo você é muito bom. Ou você pode olhar de forma mais macro também e é super aberto no mercado. Então, eu acho que ser curioso foi o que me levou para esse campo. Então, desde a época de gestão, eu queria ver como que eu conseguia demonstrar meus processos, minhas formas de trabalhar melhor, e aí eu já comecei a entender um pouquinho mais sobre o processo. Opa, tive uma oportunidade, fui para o processo, gostei. Dentro de processo, comecei a conhecer bastante gente ali dentro, falando de UX, CX, agilidade, vamos conhecer Green Belt, que nem você falou, vamos para esse campo, vamos entender, opa, teve a oportunidade, vamos seguir. Então, acho que essa questão da curiosidade ajuda muito. E o que você falou de, fez engenharia, depois a gente fala um pouquinho mais disso, mas um super parceiro meu é o Flaviano, né? Ele está aqui com a gente. E, assim, pensa as pessoas trabalhando quase que opostas, pensa em duas pessoas que se complementam demais. Então, acho que é super rico todo tipo de experiência trabalhando junto, né? Acho que times ágeis, você principalmente sabendo até mais do que eu sobre agilidade, a gente fala isso, né? O importante é a gente ter um time diverso, é um time que pense de formas diferentes, porque se a gente tiver todo mundo, imagina uma caixinha cheia de engenheiros trabalhando, uma caixinha cheia de arquitetos trabalhando, vai sair algo muito parecido, porque o pensamento é muito igual, né? Então, eu acho que o importante é isso aí, vale a gente, qualquer área, a gente consegue trabalhar com o design. Agora, tu estava falando isso aqui, eu tenho uma pergunta que eu sempre gosto, é uma pergunta que fica na minha cabeça, e aí eu falo, olha, eu adoro perguntar umas pessoas que trabalham com CX, que trabalham com cliente, e a gente sente aquela questão de que, às vezes as pessoas falam que essa visão de cliente parece ser uma coisa meio hipócrita, né? A visão do cliente, mas eu quero encher meu bolso de dinheiro, né? E aí fica aquela questão, como é que a gente arruma equilíbrio entre o que é bom para o faturamento da companhia e aquilo que é a visão do cliente? Como é que a gente junta essas duas pontas? E eu acho que essa é a grande questão, né? Porque a gente muito fala, a gente não é filantropia, a gente está aqui para ganhar dinheiro, né? Muitas vezes gostam de falar, e ao mesmo tempo isso. Como é que a gente arruma um meio termo através do método, através das coisas que realmente sejam um bom caminho para ambos, né? Porque a gente quer deixar o nosso cliente feliz, mas a gente também precisa fazer o negócio rodar, né? Você tem uma dica legal pra gente? Bacana. Boa pergunta. Sempre vem essa pergunta, né? Tem uma frase que eu já ouvi, acho que a Dri tá aqui, ela falou num passado para mim, que calma, pessoal, a gente não é abraçador de árvore. Calma que a gente tem alguns caminhos para que a gente, porque, né, não somos ONG, entendemos tudo isso. Devido a várias ferramentas que tem no design, e principalmente a gente olhando de forma holística, a gente trabalhando também com agilidade, a gente consegue comprovar que um projeto que eu poderia gastar muito dinheiro, ao invés de eu trazer ele, produzir ele e mandar para o mercado, eu consigo validar se aquilo faz algum sentido para o meu mercado, para o meu cliente antes. Então, a ideia é essa, a gente conseguir adaptar esse projeto conforme ele vai andando. Então, antes de eu começar a produzir, por que eu não entendo ele? Lógico que eu tenho um custo ali de tempo dos profissionais que estão atuando ali naquele 2, 3 meses antes, só que vai me evitar um custo enorme lá na frente. Então, eu acho que quando é bem aplicado, quando é bem estudado, a gente consegue economizar para a empresa e também deixar o cliente satisfeito, sabe? Eu vejo muito... Quando a gente olha o Google, quando a gente olha a Amazon, a quantidade de projetos que eles não começam é gritante, absurdo. Eu tinha algum relatório que tinha alguns números, se eu achar também eu compartilho aqui nas nossas redes. É absurdo. Mas o que? Eles estão preparados para... Não, isso aqui não dá certo, o cliente não quer isso, a gente descarta. Enquanto a gente, pensando de forma tradicional, a gente, poxa, tem uma nova tecnologia. A gente vai contratar toda essa tecnologia,
coloca para o mercado e tenta empurrar isso. Então a gente gasta um dinheirão e a gente vai ser obrigado a empurrar de alguma forma. Então, acho que, na verdade, essas metodologias, elas ajudam a empresa a não a economizar, a não gastar tanto e deixar o cliente mais satisfeito. Só vai para ele o que realmente faz sentido, né? Nossa, aqui, ó, olha que interessante, né? É aquela história, depois você compra alguma coisa, precisa colocar aquilo para vender, e aí depois, se você não, nem você às vezes acredita naquilo, é golpe, né? Porque você tá botando uma coisa que você nem compraria. Então é legal sempre você entender que o design vem antes, certo? Então, assim, eu acho que é essa pegada, né? Entender primeiro uma necessidade e dali desenvolver algo que faça sentido para o teu cliente, né? Acho que pode começar bem Exato. aí, né? Poxa, que legal, esse papo tá ótimo, eu achei muito bacana, e é claro que eu vou terminar aqui, que eu quero aproveitar até aqui essa última pergunta, que é para fazer uma pergunta, aonde que eu consigo fazer um curso, um treinamento, um lugar sobre esse tema, que eu consiga refletir, que eu consiga bater um papo para poder realmente fazer aquela mudança na minha carreira, para você, muitas vezes para o que você precisa praticar, que você não sabe. Por exemplo, eu estou desesperado, estou ali aplicando alguma coisa, não sei fazer, preciso ter alguns insights. Aonde que eu encontro isso? Conta pra gente. Bacana. Bom, eu com o Flaviano, muitos aqui, acho que a maioria conhece o Flaviano Souza, a gente está produzindo um curso aqui para Agile Forever, e esse curso vai abordar isso que a gente falou hoje, e mais um monte de outras coisas que não dá tempo da gente abordar aqui, né? Então, acho que é isso que a gente quer trazer, porque até no começo eu falei um pouquinho dos cursos, certificações ali que eu tenho, a gente vê muito aquela questão de o design focado nas ferramentas, né? Então, eles não trazem essa conexão de abordagem mesmo. Então, é muito isso que a gente quer trazer, um pouquinho disso que a gente falou aqui hoje. Ah, então tá cheio de surpresa nesse curso aí, né? Tem muita coisa ali. E aí, só para saber, quanto tempo normalmente dura esse curso? Como é que assim, as pessoas têm, é cansativo? É uma coisa que é mais tranquila? Como é que funciona isso, mais ou menos? O tempo é tranquilo? Perfeito. Por Vamos exemplo, uma lá. pessoa que trabalha o dia inteiro, consegue fazer isso? Oi? Uma pessoa Você? que trabalhou o dia inteiro, volta para casa e precisa fazer tranquilo. Não vou dormir não, né? Não. A ideia é justamente essa. A gente tem muito o conceito de que a educação hoje tradicional, ela realmente é uma educação cansativa, né? Então, você ficar ali, sai do trabalho, fica ali 4 horas e meia dentro de uma sala de aula na faculdade. Então, realmente é cansativo e parece uma palestra, né? O professor fica ali na frente te explicando. Então, a ideia é totalmente diferente disso, né? A gente ter dinâmicas, a gente conseguir engajar o time para que quem estiver saindo do trabalho consiga realmente achar produtivo. E a ideia não é em 4 horas a gente espremer e trazer todo o conteúdo para passar e aí fica todo mundo de braço cruzado e a gente só falando. Então é que a gente realmente entre ação com quem estiver fazendo o curso, né? A gente consiga fazer com que todo mundo aprenda junto, né? De forma colaborativa, que nem o próprio design traz, né? Então a gente tem que ser colaborativo. Então a ideia é essa, é trazer um curso colaborativo. Quanto a tempo, a gente ainda está olhando um pouquinho essa questão de tempo, né? Mas deve ficar ali na casa das 18 horas, acreditamos, de curso, alguns dias, né? Então, para que também faça sentido essa cadeia como um todo, então eu consiga começar e terminar um assunto de forma tranquila e não precise espremer esse curso, né? Então, a ideia nossa é essa, tá? Um pouquinho trazer muito essa questão de colaboração. Poxa, que bacana. Não, olha, no único curso você tem profissionais de diversas áreas que estão agregando benefício. Você Uhum. aproveita também um baita de um network, que eu sempre coloco, eu falo assim, de turma, no mínimo 8 empresas diferentes ali, diferentes, para você conhecer pessoas novas, para você aproveitar e absorver no melhor que tem no mercado. Você vai fazer uma dinâmica, aliás, uma não, várias dinâmicas que Mas, você vai poder aplicar isso depois no seu dia a dia, no seu trabalho e se especializar. Vai tirar uma certificação depois, no final, de que você fez todo esse trabalho. Nossa, então assim, você imagina que realmente essa conta, pelo menos na minha visão, ela fecha muito, né? É, uhum. é, é muito benefício aí. E olha, A ideia?
Pode falar. Ou desculpa, Ti. A Fica à ideia vontade. também é que a gente consiga, depois do curso, ter algumas horas ali, algum momento de mentoria para quem fizer, até porque a gente sabe que por mais que a gente aplique, o que vai gerar realmente cada vez mais aptidão a esse negócio é você aplicar. E na aplicação, sozinho, você vai começar a ter dúvidas. Então, a gente talvez trazer alguma questão voltada à mentoria para facilitar também para quem faz o curso e, abandonei, né? Não ficar com um bookzinho ali debaixo do braço e agora, o que eu faço? Então, a gente também tem intenção de trazer algo parecido com isso. Tem as nossas comunidades, né? É muito comum as Exatamente. pessoas que entram na comunidade Ed Forever, eles, muitas vezes, olha, eu falo sobre, durante a semana eu respondo vários WhatsApp aqui, às vezes, de dúvida, de métricas, então nem se fala, né? Tiago, eu estava pensando nessa de workflow, pensei numa métrica diferente, o que você acha? Eu acho que a gente coloca ali, e não só a gente responde, né? Tem outras pessoas que têm algumas outras experiências que colocam, e ele depois, até no curso de você, quando você termina, você tem essa consultoria, ela é muito boa. A gente sempre aqui, às vezes, dependendo do curso, e até a gente deixa até 30 minutos assim no final, já pra gente, já esperando a batelada de pergunta que vem ali por de final, às vezes, claro que a gente abre ali no momento, mas no final você quer tirar uma dúvida ali no teu dia a dia. Uhum. E acho que é a experiência do cliente. A gente também da Edford tem essa questão, né, de estar plugado com o cliente, ter a necessidade dele, não é só vender. A gente quer fidelizar, né? A gente quer que as pessoas entendam que aqui é um canal de comunicação bom para você, tá? Que você está plugado aí no Instagram, que está acompanhando a gente, que está aprendendo um pouquinho. Hoje a gente teve a presença aqui de um profissional que tem muita experiência de mercado, já atuou bastante, já rodou bastante, tem toda uma bagagem para você, né? E tem outros profissionais também, claro, que vocês ficarem plugados na nossa live. Toda semana vai ter uma live aqui que vocês vão poder acompanhar essa live e com bastante detalhes e vocês vão poder fazer perguntas. Só hoje aqui eu fui acrescentando várias perguntas, a interação foi ótima, tá? E eu já queria de antemão aqui te agradecer por você estar aqui contribuindo com a gente, com o teu conhecimento. Foram grandes momentos, muito enriquecedores, que ajudaram bastante. Aposto que várias pessoas que estão aí, que estavam cansadas, que estavam ali no seu dia a dia, querendo aquele upgrade na carreira, que gosta do assunto, que se diverte com esse assunto, e falar, bom, quero trabalhar com o que eu me divirto. Quero trabalhar Uhum. aí justamente com essa parte de experiência do modelo de negócio, quero entender um pouco o design, que design é algo muito amplo, né? Mas Uhum. saber colocar ele no lugar certo e saber utilizar é o momento. Ó, quero aproveitar aqui, ó, tá aqui Marcel, quero mandar um abraço, olha, acompanhe o Instagram também, Efeito Cliente, boto mais uma vez, põe minha mão no fogo, só tem coisa boa, conteúdo de primeira, tá bom? E eu queria muito aí mesmo te agradecer de coração, tá, Felipe? Muito obrigado pela tua presença aqui no dia de hoje, tá bom? Opa, brigadão, Thiago. Queria agradecer aí a todos. Tem bastante gente, ó. Tainá, Adri, Valkyria, Amanda, quem mais tem aqui? Tem muita gente aqui, tô rodando aqui. O Marcel, bastante gente aí. O Ale, todo mundo aí agradecer. Quem eu esqueci, desculpa, mas agradecer Valeu. mesmo todos aí que vieram aí prestigiar. Obrigadão. Tá bom, eu que agradeço. E até a nossa próxima live. E vocês também. Vocês já têm data para o curso já, ou, Felipe, ou ainda. Como é que estão as datas dos cursos, do próximo curso aí de vocês? Até para saber o pessoal que está já Uhum. plugado. Não, perfeito. A gente tem uma ideia de entre o começo ali de março, a gente ainda está validando as datas, mas assim que sair a gente já publica aí para vocês. Tá bom. Então fiquem espertos. Fiquem espertos, agora eu vou desconectar aqui, vou continuar. Fiquem espertos, né? Justamente porque a gente está colocando, tem todo no site da Ed Forever, então vocês vão poder entrar na Ed Forever. Se vocês querem ter um pouquinho, olha só, eu só passei 0,1% do conteúdo do que é passado nesse curso no dia de hoje. A gente falou muito sobre os fatos de design de experiência como modelo de negócio. Se você quer saber muito mais e sobre outros assuntos que para vocês é super importante, eu vou falar para vocês. Acesse o site lá da www.edforever.com.br. Ali você vai poder selecionar de maneira muito tranquila o seu curso, treinamento. Às vezes você está
no momento assim, pô, tô apertado, mas não tem problema. A gente tem outras formas de pagamento, em vezes, tem cartão, a gente coloca vários modelos aí, não é vários modelos de pagamento, não é, Jeff? Que o Jeff deve estar colocando aqui para mim, mas sempre tem oportunidade. O importante é que você aprenda e saiba que qualidade em treinamento, quando a gente fala em assunto de agilidade, CX, o que tem de ponta de mercado, os melhores profissionais você vai encontrar aqui, tá bom? Pessoal, esse aqui foi o nosso momento merchan. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Também a gente está no Instagram e também entre no Treino da Agilidade, que é o nosso canal do YouTube, tá? E que você vai ter sempre coisas novas, conteúdos novos também, e que vai ficar disponível também esse vídeo, tá bom? Muito obrigado desde já, um forte abraço, beijão a todos vocês que participaram no dia de hoje e até a próxima!